Meu povo, de tédio não se morre nesse país, né? Edinaldo Rodrigues de volta à presidência da CBF. Nesse vídeo eu vou falar sobre essa decisão, vou falar sobre os efeitos, né, da decisão, logo agora no comecinho, para quem só quer entender o que está acontecendo. E depois eu vou falar sobre a natureza dessa decisão, né? Sobre o que ela sinaliza para a FIFA e qual que é a decisão teórica sobre essa que tá, né, nessa decisão. Eu não entro em política aqui, eu só falo do que eu sei, eu só falo do que eu domino. Eu peguei essa decisão, estudei e vou falar sobre ela. Para uma análise mais política dessa situação, eu recomendo que vocês busquem outras fontes. Eu sinceramente não tenho informações internas o suficientes para fazer uma análise com um viés político do caso. Bom, vamos lá. O que essa decisão fez? Essa decisão suspende os efeitos da decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Qual foi a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro? Afasta o presidente da CBF, nomeia o interventor e determina novas eleições no prazo de 30 dias. Isso tudo está suspenso, está sem efeito. Então, volta o presidente da CBF, afasta o interventor e suspende a eleição. Só que essa é uma decisão liminar. Ela vale até que o pleno do STF se manifeste de forma definitiva sobre o tema. Então, até que isso aconteça, tudo certo, tudo normal, vida que segue na CBF. Essa decisão é um sinal positivo para a FIFA. Por que ela é um sinal positivo? Porque ela aponta para um respeito à autonomia da CBF, que, como eu falei no vídeo anterior, é uma preocupação que a FIFA tem. Essa liminar, ela restabelece uma decisão que a própria CBF tomou de forma autônoma na sua Assembleia Geral Eleitoral de março de 2022. Em outros casos de suspensão de confederações pela FIFA, né, o que fez acabar com essa suspensão foi justamente uma medida judicial que anulou o ato que foi considerado como intervenção governamental nas confederações. Então, se a FIFA entender que a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi uma intervenção estatal na CBF, a decisão do ministro Gilmar Mendes é um sinal positivo nesse sentido, né, para tentar afastar as chances de suspensão da CBF. Essa é uma questão, inclusive, ressaltada pelo próprio Gilmar Mendes na decisão dele. Eu vou citar um trecho aqui dessa decisão que mostra claramente a preocupação do Gilmar Mendes em deixar explícito que essa decisão dele não é uma intervenção na CBF e que, pelo contrário, essa decisão ela reafirma a autonomia da CBF. Ela vai dizer o seguinte, essa decisão: ressalto, por fim, que o provimento acautelatório ora concedido não importa em qualquer intervenção estatal na CBF. Pelo contrário, privilegia a sua autonomia ao restaurar a efetividade do ato próprio por meio do qual a entidade elegeu seus dirigentes, qual seja a Assembleia Geral Eleitoral realizada em 23 de março de 2022. Bom, falei dos efeitos da decisão e do que ela sinaliza para a FIFA. Agora eu vou falar sobre a natureza dessa decisão e sobre o qual esse debate jurídico, né, que essa questão, que essa ação vai enfrentar. Essa decisão não é um recurso da decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Essa decisão vem de uma outra ação independente. Essa decisão é uma liminar dentro de uma ação direta de inconstitucionalidade. Uma ação direta de inconstitucionalidade, ela é proposta quando é preciso verificar se uma lei ou um ato normativo, tipo decreto, regulamento, resolução, se essa lei ou ato normativo são de alguma forma contrários à Constituição Federal. Como o guardião da Constituição Federal, STF, é ele que vai dizer se há ou não essa incompatibilidade. Essa ação foi proposta pelo PCdoB. O pedido do PCdoB é que haja uma interpretação conforme a Constituição de alguns artigos da Lei Pelé, que ainda estão em vigor, e de artigos já da nova Lei Geral do Esporte. Esses artigos vão falar aí sobre o fato do esporte ser um direito social, de haver um elevado interesse social no esporte, inclusive para fins de atuação do Ministério Público. Vão falar sobre autonomia desportiva, sobre liberdade de associação na área esportiva, relação de consumo em eventos esportivos, enfim.
Essa ação ela tem o objetivo de interpretar esses artigos conforme a Constituição. Então ela quer que o STF estabeleça um entendimento uniforme no sentido de assegurar duas coisas. Primeira coisa, a não intervenção do Poder Judiciário em questões interna corporis das entidades esportivas. E a segunda coisa é a legitimidade do Ministério Público para celebrar os termos de ajustamento de conduta, né, os TACs, que falem sobre a prestação de serviço ao consumidor na área esportiva. Essa vai ser a discussão central dessa ação. Quando a liminar suspende os efeitos da decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a liminar o faz porque essa decisão foi baseada no argumento de que o Ministério Público não teria legitimidade para firmar o TAC com entidades esportivas. E para conceder a liminar, o ministro Gilmar Mendes precisou analisar dois pressupostos. O primeiro deles, a fumaça do bom direito, ou seja, se as alegações ali são plausíveis do ponto de vista jurídico. O segundo deles, o perigo da demora, ou seja, a possibilidade de um prejuízo como resultado de uma decisão tomada só lá na frente. Em relação a se as alegações são plausíveis, ele entendeu que sim, que a prática esportiva não pode ser considerada uma atividade exclusivamente privada, 100% privada. Né? O nosso ordenamento jurídico aponta aí para o fato de que a prática esportiva é sim de interesse social. E sim tem interesse social, a presença do Ministério Público vai ser legítima. Em relação ao perigo da demora, o ministro considerou que a carta que a FIFA e a Conmebol enviaram à CBF, né, alertando aí sobre as consequências de uma intervenção estatal, considerou sobre a possibilidade de suspensão da CBF, considerou o fato de que a FIFA não reconheceu a legitimidade do interventor, né, que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro incluiu aí para praticar atos em nome da CBF, atos oficiais em nome da CBF, e também considerou o prazo de inscrição da seleção olímpica para o classificatório das Olimpíadas de Paris, que se encerra hoje, 5 de janeiro. Como a FIFA não reconhece esse interventor, sem essa decisão não seria possível fazer a inscrição, e aí o dano irreversível seria, obviamente, claro. Bom, falei demais, eu espero que tenha ficado claro. Deixa aqui um comentário pra gente ir conversando. E se tiver ficado alguma lacuna, alguma coisa, fico aí à disposição. Beijos e abraços. Muito obrigada.